Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu tô aqui hoje com o Alexandre Spengler para mais um episódio. Ele é Chief Product Officer na Xiling, co-founder na Product Crafters, host do podcast Product Backstage e já trabalhou no Nubank, Resultados Digitais e outras várias empresas. Tudo nome em inglês. Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Espero que a gente possa contribuir bastante aí com quem está escutando a gente, para aumentar a quantidade de nomes em inglês ali. A Resultados Digitais, ela mudou recentemente o nome para RD Station, né? Então, acho que era a única que não era em inglês, agora é também. Então, parece que é segredo para fazer startup é botar nome em inglês. CX Generation também é em inglês, né? Mas Exato. vamos lá. Vamos para o assunto de hoje, que é Product Market Fit, também em inglês. O que é esse Exato. termo? Legal. Eu acho que, enfim, Product Market Fit, ou que a gente chama, né, de PMF, eu acho que o nome, se tu for parar para pensar, ele já diz muita coisa, né? Então é basicamente você encontrar o fit entre o produto e o mercado. Então, você é muito usado nisso quando você está lançando um produto no mercado, né? Então você precisa encontrar que produto que eu preciso ofertar para esse mercado e que mercado que vai se beneficiar mais desse meu produto, que por sua vez vai gerar mais receita para a empresa. Mas de uma forma geral, eu gosto muito do conceito até do próprio Mark Kagan, né? Que é um dos top leaders aí de product management. Ele fala muito de a estratégia de um produto, na verdade, é uma sucessão de product market fits, né? Então, toda vez que eu estou lançando uma feature nova, eu potencialmente estou mexendo em quais clientes potenciais podem usar esse mercado, né? O tal do TAM, lá, Total Addressable Marketing, para usar mais um termo em inglês aqui. Então na verdade, o PMF, ele essencialmente ele é utilizado quando você está lançando um novo produto no mercado, ou tentando lançar um novo produto no mercado, uma nova empresa, eventualmente. Mas eu gosto muito do conceito de você fazer isso ongoing. Então, sempre quando você está pensando em estratégia de produto, é uma sucessão de product market fits que você está fazendo. E o que isso tudo tem a ver com a experiência do consumidor e experiência do cliente? Eu acho que tem bastante a ver, porque essa variável, né, do market, do product market fit, ela está justamente dizendo para você quem que é o cliente final, quem que é o seu cliente, o usuário, dependendo da situação, aí se é B2B, B2C, enfim, mas quem que vai ser o teu cliente, para genericamente falar aqui, que vai consumir esse produto. Se você não entende quem que é esse cliente, você não consegue criar uma boa experiência para essa pessoa. Você não consegue criar uma boa jornada de compra, você não consegue criar um bom serviço, você não consegue criar um produto que converse com esse cliente, você não consegue criar messaging, você não consegue criar posicionamento, você não consegue fazer nada. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso, porque ele é a base disso tudo, né? Você encontrar quem é o cliente para qual você está criando esse produto é a base para você poder criar uma boa experiência para esse cliente. Legal, concordo também. A minha visão é de que você não sabendo quem é o cliente, a chance de ter o produto não ser para ninguém é muito grande, né? Ou de não ter um público Exatamente. adequado. E Exatamente. como é que é o processo, então, da gente encontrar esse Product Market Fit? Como é que funciona? Eu acho que ele é um processo bem complexo. Acho que é um dos processos mais complexos que a gente tem dentro da disciplina de produto. Justamente porque ele tem N variáveis aí, né? Então, é muito difícil. Você ainda tem poucos clientes, ou eventualmente não tem nenhum cliente. Então, tudo que a gente ouve hoje falar aí de Product Discovery e coisas nessa linha, normalmente está muito baseado em você ter pessoas para você conversar, né? Enquanto você não tem cliente nenhum, ou você tem poucos clientes na base, você passa por um processo muito qualitativo, na verdade. Isso é bom e ruim, né? Eu acho que a parte ruim é que você não tem, de novo, muita informação, você não tem muitas pessoas para conversar. A parte boa é que você não tem muitas pessoas para conversar, então você potencialmente pode conversar com todas elas. Eu acho que é um dos poucos momentos aí que você vai conseguir conversar com a tua base inteira de clientes, por exemplo, porque eventualmente, principalmente se for um produto B2B, você vai ter pouquinhos clientes lá no começo e você consegue estar muito próximo de todos eles. Mas é um processo onde envolve muita análise qualitativa, de um lado, de você entender qual é a percepção dessas pessoas com relação ao produto, o que você precisa mudar no produto, o que você precisa eventualmente mudar no mercado, você entender a proposta de valor para tentar encontrar eventualmente um mercado que está se beneficiando mais daquilo. E daí eu acho que
um ponto importante aqui é que se você tiver com essas duas variáveis muito móveis, né, ou seja, você está disposto a mexer muito tanto em mercado quanto em produto, provavelmente você vai ficar meio maluco durante esse processo. A partir do momento que você já trava mais uma delas, isso normalmente tem a ver com o background do empreendedor ou com onde que esse produto está nascendo dentro de uma empresa. Então, por exemplo, quando eu estava no Nubank, eu tinha o produto muito mais travado do que o mercado, né? Então, quando eu lancei conta PJ lá, participei desse processo, né? Tinha muita gente que foi envolvida nisso. Mas quando eu participei desse processo de lançamento da conta, a gente já tinha uma conta PF, né? O que eu precisava fazer era encontrar um mercado PJ, né, de empresas, etc., que iam se beneficiar daquilo. Na RD, em várias situações, né, quando foi o lançamento, por exemplo, de CRM, eu não trabalhava no CRM especialmente, mas eu consegui acompanhar isso bastante de perto. Você já tinha um processo onde, na verdade, a ideia daquilo inicialmente era gerar cross-sell na própria base de clientes da RD. Então, eu já tinha o mercado muito mais travado do que o produto. Eu precisava encontrar um produto que atendesse aquela base. Então, se você não tem uma trava em uma dessas duas coisas, fica um processo muito complexo. Se você consegue travar mais um desses pontos e dizer, não, eu tenho esse produto, eu preciso encontrar um mercado para ele, vou adaptando o produto, mas eu não vou mexer tanto nele assim, aí já fica um processo um pouco mais simples. Mas ele basicamente inclui isso, você conversar com o cliente, entender se a proposta de valor que você está entregando, se o teu produto atende aquilo ou não, se você pode encontrar um outro mercado que atenda essa proposta de que reconheça essa proposta de valor, e você vai caminhando com isso. Eu gosto muito do processo do Chanelis, ele tem uma perguntinha que ele pergunta assim, o quão desapontado você ficaria se esse produto não existisse mais? E daí você dá uma nota lá, acho que de 0 a 5 para essa pergunta. E isso tem benchmark, né? Tipo NPS, por exemplo. Você tem benchmarks e o benchmark disso diz que se você consegue encontrar pelo menos 40% dos seus usuários dizendo que ficariam muito desapontados se o teu produto não existisse mais, é um bom sinal de que você encontrou o PMF. Então, acho que tem formas de você deixar isso um pouquinho mais quantitativo para fugir um pouquinho do quali, mas seja quem for que estiver passando por esse processo, precisa conseguir navegar muito bem nessa esfera de dados qualitativos, porque é basicamente o que você tem para se apoiar nesse momento de um ciclo de vida de um produto. Quando você diz travar um produto ou o mercado, quer dizer você já ter isso mais ou menos mentalizado, né? O que é o meu produto ou o que é o meu mercado. É nesse sentido? Isso. Então, vamos pensar numa startup, vai. Que está começando agora, alguém vai ter uma ideia e vai colocar essa startup no mercado. Normalmente, você já tem uma ideia de alguma coisa. Ou eu sou, por exemplo, eu sou um médico e eu quero criar uma health tech aqui para ajudar outros médicos a, sei lá, serem mais eficientes no trabalho deles ou delas. Nesse caso, eu estou travando mais o mercado do que o produto. Eu ainda não sei qual que é o produto que eu vou fazer, mas eu quero atender este público de médicos e médicas e a minha proposta de valor eu quero transformar o dia a dia das pessoas de uma forma mais eficiente. Eu ainda não sei qual é o produto que vai atender isso, mas eu sei qual é a dor e qual é o mercado que eu quero resolver. E, eventualmente, tem pessoas que elas já vêm com um produto na mão. Assim, tive a ideia de fazer, sei lá, um Miro para pequenos empreendedores. Você já tem o produto ali. Nesse caso aqui, até eu me antecipei, né? Eu falei de pequenos empreendedores, acho que já trouxe os dois lados aqui. Mas, putz, eu quero fazer um Miro simplificado. Você já tem a ideia de fazer um Miro simplificado e tudo mais, e daí você tem que encontrar quem que é o público que eventualmente vai ver valor naquilo. O que normalmente acontece é que essas pessoas que vêm com o mercado mais travado, a probabilidade dessa pessoa conseguir rodar um negócio e conseguir encontrar PMF é muito maior, porque eu tenho muito mais possibilidade ali na minha mão, e normalmente são pessoas que conhecem muito daquela dor, daquele mercado específico, normalmente elas vêm desse background. Quando você já vem com um produto, pode ser que você vai chegar no mercado que ele não tem potencial de receita muito grande, que é uma coisa que você tem que validar durante o PMF. E nesse caso, é um pouco mais difícil fazer esse processo, mas se você consegue, normalmente você chega você consegue um negócio muito interessante, assim. Mas o ponto é, você precisa entender qual desses dois lados está um pouco mais travado. Eu trouxe isso porque, às vezes, quando você chega com um produto já pronto, sem ter o mercado validado, pode ser que você não tenha público, né? Que era o que a gente estava falando antes, de conhecer muito bem o público e a dor do público antes de trazer o produto. Então, faz sentido travar o produto? Eu acho que você tem algumas situações onde sim, sei lá, tentando buscar aqui algum exemplo mais conhecido de mercado onde potencialmente acontece. Eu acho que o exemplo do Slack é um exemplo razoavelmente nessa linha, né? O Slack nasceu dentro da empresa
que antes não era Slack, que fazia jogos, e era a forma de comunicação das pessoas dentro dessa empresa. E quando eles foram com o Slack para o mercado, que eles viram que tinha gente interessada naquele produto, o produto já existia, né? Então você já parte de um produto já existente e vai tentando encontrar quais são as dores e value proposition desse mercado que eventualmente pode atender, pode se encaixar nesse produto. Então, normalmente quando a inovação ela é de tecnologia, você pensa numa tecnologia, você cria uma tecnologia, você já vem com esse negócio um pouco mais travado do produto, da tecnologia em si, e daí o ponto é como é que eu encontro pessoas que vão ver valor nisso e que valor que elas enxergam, por exemplo. Então, sim, eu acho que faz sentido e normalmente ele está associado a alguma inovação tecnológica, né? A Stiling, a empresa que eu estou hoje, ela nasceu de certa forma assim, né? Lá atrás os fundadores inventaram um algoritmo de inteligência artificial que tinha determinadas capacidades e em cima disso você vai montando um produto, você vai criando mercado e tudo mais. Então, normalmente, principalmente quando é produto de pessoas que vivem em engenharia, normalmente o produto nasce antes de você entender qual que é o mercado que aquele produto vai atender. Uhum. Bem ou mal já tinha uma demanda interna, né? E aí acabou validando uma demanda externa. Então, bem ou mal já existia essa demanda. Então não precisou ser validado, né? Precisou ser validado para fora, mas já existia essa demanda validada interna. Sim, sim. E existe alguma diferença na forma de você encontrar o PMF para serviço, ou software, ou produto, físico, digital, né? Existe alguma diferença? Existe, eu acho que a dinâmica geral é a mesma, não muda, mas acho que a grande diferença bom, enfim, a grande diferença entre produto físico e produto digital, né? Produto digital você consegue interar muito mais rápido. Então, os ciclos de validação de um produto físico, ele é muito maior, e daí com isso você consegue testar muito menos, e o processo acaba sendo mais complexo, né? Porque você tem que errar menos. Não posso entrar em muitos detalhes porque eu nunca. Assim, não vou dizer que nunca tive um produto físico, porque eu já tive um coworking que é o mais próximo que eu cheguei de um produto físico. Mas é isso, assim, né? Tipo, putz, com o meu coworking lá na época, tinha que validar exatamente qual público que tinha. Eu já tinha que ter uma estrutura mínima rodando, né? Eu já tinha que ter uma sala, tinha que ter cadeira, tinha que ter ar-condicionado, tinha que ter, enfim, uma estrutura toda lá montada. Então, o custo de fazer isso acaba sendo relativamente alto. E com isso, os riscos também são, assim, né? E daí você tem que tentar mitigar isso o máximo possível. Você tem que estudar mais, você acaba, né, tendo que se aprofundar muito mais, enquanto no produto digital você pode testar e testar muito mais rápido, né? Uhum. Então acho que essa é a principal diferença. Entendi. E esse processo, ele é passando pelo Discovery, Delivery, também tem essas palavrinhas aí que entram no processo, ou como é que é em relação às etapas mesmo? Daí eu acho que essas palavrinhas, eu acho que elas vão estar em qualquer processo, né? A gente está falando de um processo aqui de entender o que a gente precisa construir, que é o processo de discovery, e construir, que é o processo de delivery. Então, dentro de um processo de encontrar o product market fit, você vai ter vários processinhos de desenvolvimento de produto ali, de entender product discovery e entregar product delivery. Uhum. E existe algum momento certo para eu dizer que eu preciso encontrar o meu product market fit? Porque pelo que você falou é quando a empresa está nascendo. Mas em algum outro momento também eu posso precisar encontrar isso? Eu não acho que é só no começo. Eu acho que no começo, né, da vida de uma empresa ou de vida no produto é o uso mais clássico, digamos assim, de técnicas de product market fit. Mas e não precisa ser necessariamente o começo de uma empresa, né? É tipicamente o começo de um produto. E como eu falei, no caso da RD, no caso do Nubank, já eram empresas maduras, em vários sentidos. Quando, por exemplo, a RD trabalhou com product market fit do CRM, ou quando o Nubank trabalhou com product market fit da conta PJ, agora mais recentemente do seguro de vida do Nubank e por aí vai. Então, toda vez que você vai lançar um produto, essas técnicas são interessantes. Mas, independente disso, né, como eu tinha falado lá no início, eu acho que você pode ver estratégia de produto como uma sucessão, uma sequência de product market fits. Então, toda vez que eu estou lançando uma funcionalidade nova num produto, por exemplo, ou que eu estou entrando no mercado novo, estou indo para internacionalização, estou entrando num país novo, por exemplo, eu posso usar essas mesmas técnicas. É um negócio complexo, como eu falei, mas eu acho que uma disciplina e um processo super legal de aprender, porque eu acho que ele tem vários usos dentro de uma empresa de produto. Uhum. E tem que tipo de perguntas ou investigações que eu preciso fazer? Tentando entrar mais um pouco na prática, né? Como é que seria o dia a dia para eu encontrar o meu product market fit dentro desses processos de discovery, delivery? Eu acho que as perguntas importantes, né, quando você está falando com um cliente, beleza, você começou lá a lançou um produto X e de repente chega lá um cliente e começa a usar esse produto. Eu acho que são as perguntas
de perguntar, putz, qual foi assim, por que que você começou a usar esse produto, né? Qual foi a dor que você tinha? Qual é o valor que você está vendo nesse produto? Por que que você escolheu esse produto e não o concorrente, eventualmente X, que eu tenha que entender, eu acho que sem entrar muito a fundo aqui, né? Mas tem a questão de jobs to be done, assim, então entender os jobs que esse cliente está tentando completar ao usar aquele produto. Você conhecer aquele cliente, então que canal que ele ficou sabendo desse produto, como é que ele descreve aquele produto. É interessante entender as palavras que essa pessoa usa para descrever aquele produto, por exemplo. Eu entender qual é o perfil dessa pessoa, se for um produto B2C, ou o perfil dessa empresa, se for um produto B2B. Então, é uma empresa pequena, é uma empresa grande, enfim, é uma empresa que tem vários funcionários, tem poucos funcionários. Quem é a pessoa que está usando? É a pessoa de marketing, é a pessoa de vendas, é a pessoa de dados, sei lá, e por aí vai. Então, eu acho que você traçar um profile dessa pessoa ou dessa empresa para você entender características, para com o tempo você começar a encontrar coisas em comum entre as pessoas que estão usando. E dois, investigar as dores que ela está tendo, qual foi o processo de compra que ela fez, no sentido de avaliação de concorrência, no sentido de avaliação de características do teu produto e por aí vai. Então, basicamente, entender o valor que ela está percebendo e as características que essa pessoa tem. Então a pessoa já tem que estar usando o produto, né, para poder dizer que teve ou não um product market fit. Eu não posso fazer isso antes, definir ou pelo menos fazer a pesquisa para entender isso antes de eu ter o produto já no mercado. Idealmente, sim. Acho que idealmente assim, as pessoas já deveriam estar usando o teu produto para te conseguir fazer isso. Você consegue fazer pesquisas prévias, não tenho dúvida, porque você tem hipóteses, né? Como eu falei lá atrás, normalmente você já nasce com uma hipótese mais forte lá, ou de produto ou de mercado, e você tem hipóteses mais fracas ou de produto ou de mercado. Então, uma vez que você tem essa hipótese, você consegue minimamente conseguir entender quais são características daquele mercado, quais são características de produto que estão naquela categoria que você está tentando entrar. Então, se eu estou tentando entrar numa categoria de produto, sei lá, para fazer videoconferência, eu já tenho o Zoom, já tenho o Hangouts, eu já tenho uma série de soluções nessa linha, então você já tem umas características mínimas desse negócio, e daí você precisa pensar no diferencial, né? Por que que a pessoa vai usar aqui o aplicativo novo que eu estou criando e não o Zoom, e não o Hangouts, ou não, sei lá, qualquer coisa nessa linha. Então você já consegue partir de algumas hipóteses, e mesmo que você não tenha clientes ainda, você eventualmente tem clientes que usam o Zoom, que usam o Hangout, coisas que vale que você consegue conversar com essas pessoas. Se você está partindo do mercado, como eu falei, quero criar um produto para médicos, você já tem lá um mercado que você pode entrevistar e tirar algumas hipóteses dali. Então dá para fazer, mas o Product Market Fit, de fato, ele precisa dessas duas variáveis, precisa do produto e precisa do mercado. Enquanto você não tem nenhuma delas, você está basicamente ou pesquisando o universo daquele produto ou o universo daquele mercado, mas você não está encontrando o fit de fato, que é o desafio aqui, né? Entendi. E existe um prazo de validade para o PMF ou é para sempre? Eu fiz uma vez, descobri e não preciso mais validar. Com certeza não é para sempre. O mercado é dinâmico, o produto idealmente vai ser dinâmico também. Idealmente a gente vai estar sempre trabalhando com expansão, né? Então eu partir de um mercado X e daí desse mercado eu vou expandindo para novos mercados, vou evoluindo meu produto para cada vez conseguir atender um número maior de pessoas aqui, um número maior de empresas. Mas não tem uma validade, né? Não tem um prazo, de cada tempos em tempos você tem que rever Product Market Fit. Product Fit é uma fase, uma vez que você passa dessa fase de Product Market Fit, tem um livro super famoso, né, que é o Crossing the Chasm, que ele fala justamente de passar essa fase do Product Market Fit e o chasm, né, o vale que tem entre essa fase de introdução do produto e a fase de growth, que é a fase que vem depois do PMF. Então, assim, depois que você passa dessa fase, você passou e por aí vai. Mas de tempos em tempos você tem que rever parâmetros que você usou ali, mas daí normalmente isso vem numa linha de positioning, numa linha de posicionamento daquele produto no mercado, e não exatamente de product market fit. Mas como é que eu sei que eu preciso rever se tem um prazo de validade, né? Quando é que eu sei que esse prazo chegou? Bom, eu acho que, assim, eu não, de novo, não tenho um número mágico aqui, mas até por coincidência, né, o próximo episódio que vai sair do meu podcast é sobre Position, e eu já gravei ele, vai ser com o Zach lá, que é diretor de Product Marketing na RD, e eu fiz até essa pergunta para ele, e daí eu vou usar aqui uma resposta dele aqui no teu podcast, mas ele tá falando, cara, é em torno de 2 anos, assim, acho que de 2 anos é legal, a cada 2 anos você dá uma verificada em questões de positioning.
Então, eu particularmente, assim, eu não vejo exatamente um número específico aqui. Eu acho que ele tem muito mais a ver ou com variáveis externas, quais são essas, ou internas, né? Mas quais são essas variáveis? Externas são, entra um concorrente novo no meu mercado. Isso pode fazer eu potencialmente perder, por exemplo, Product Market Fit para alguma coisa, para algum para algum segmento desse mercado, porque esse concorrente ele atende melhor as necessidades daquele tipo de cliente do que eu atendo. Então, esse é o momento de eu rever o meu posicionamento ali, e isso pode impactar na minha empresa, até em questões de novo, de TAM, aqui, qual que é o mercado que eu consigo endereçar. Ou eu lancei uma feature nova, eu fiz alguma coisa do meu lado internamente que fez eu ou perder parte do meu mercado, porque eu estou me posicionando de uma forma diferente, eu não quero mais atender mercado X, né? Eu passei isso dentro da RD, por exemplo. A RD chegou no determinado momento que a gente viu que tinha umas empresas bem pequenininhas que elas não faziam sentido muito pra gente, elas davam muito churn. Então, a gente pegou e disse, cara, essas empresas que são mais imaturas, não necessariamente pequenas, mas são mais imaturas, a gente não quer mais elas atender por enquanto. Depois foram lançados produtos para atender essas empresas de novo. Mas por um momento X, a gente deixou de se posicionar naquele segmento e daí isso não fazia mais parte do mercado que a gente estava atendendo. Ou pode ser o contrário, eu vou expandir, que nem foi tanto o caso de Nubank quanto o caso de RD, estamos num processo de internacionalização, então eu vou começar a expandir esse mercado também, isso muda meu posicionamento. Ou quando a RD lança um CRM, isso expande o mercado potencial da RD, né, como empresa. Então, enfim, eu acho que tem vários casos desse, e na minha visão, toda vez que tem um evento significativo desses, de uma mudança significativa no produto, ou alguma coisa no mercado que mudou, seja um concorrente ou seja uma pandemia que a gente está vivendo, isso pode fazer com que seja necessário rever meu posicionamento, por exemplo. Eu enxergo também vindo uma nova tecnologia, né? No caso, por exemplo, da Também. Amazon, que lançou o Kindle, na verdade, a Amazon se apropriou de uma tecnologia para não perder para outro possível concorrente, ou até a Kodak, que perdeu para o mercado de smartphone, né? Surgiu uma tecnologia que você não precisava mais imprimir foto e acabou, né? Perfeito, perfeito. Enxergo dessa forma. E existe um gráfico, né, de produto, de adoção de produto. Como é que é esse gráfico? Justamente eu acho que esse gráfico vem desse livro, né, do Crossing the Chasm, e ele vem justamente disso, né, de você tem essa fase de introdução do teu produto, etc., que você tem os early adopters, e daí depois que é essa galera que, enfim, estão usando o seu produto antes dele estar pronto, antes de qualquer coisa ali, né? Então, esse conceito de early adopter ele é muito utilizado, né? De você realmente encontrar essas pessoas que são as pessoas que vão ajudar a criar o seu produto, a lapidar o seu produto, para daí você conseguir lançar, entrar numa fase de growth, encontrar as pessoas que estão com perfil que necessitam já de um produto mais bem acabado, né? Até eventualmente você chegar lá na late majority, que é o final desse processo como um todo, que é aquela galera que, enfim, só adotou, sei lá, o GSM na época lá, a hora que acabou o TDMA, que só vai deixar de comprar livro e usar Kindle a hora que a Amazon não estiver mais vendendo livro físico, é a galera que tá presa naquele paradigma anterior e dificilmente vai mudar para uma nova tecnologia, ou seja o que for. Então, acho que quem tiver interesse pode procurar lá pelo Crossing the Chasm, que você vai encontrar essas características e é super importante também entender isso durante esse processo. Eu lembrei desse gráfico porque tem uma hora que o produto meio que morre, né? Então, eu entendi esse gráfico como uma forma de perder o Product Market Fit aí, que o produto declinou da demanda. Eu acho que não necessariamente, né? É quando você passa do ciclo de vida, daí eu acho que esse gráfico ele te dá um pouco do perfil das pessoas que você vai encontrar em cada parte do ciclo de vida de um produto. Mas ciclo de vida você tem um processo de introdução, daí você tem um processo de growth, você tem um processo de maturação e você tem um processo de declínio desse produto. Então todo produto passa por essas fases. E esse processo de declínio beleza, quando esse produto deixou de fazer sentido por qualquer motivo, ou por causa do lado da empresa ou pro lado do mercado, ele eventualmente em algum momento ele vai entrar em declínio, eu vou querer descontinuar aquele produto. No limite, sim, eu tô perdendo o Product Market Fit ali, mas não necessariamente isso é uma coisa ruim, né? A empresa normalmente vai ter um outro produto que vai assumir o lugar daquele, com um formato diferente, seja, como tu falou, para uma tecnologia nova, por exemplo. Então, quando eu chego no caso da Kodak lá que tu mencionou, beleza, o filme, né, de máquina, ele teve lá, foi introduzido no mercado, cresceu e tal, chegou na maturidade, lá pelas tantas ele declinou,
porque nesse caso específico você teve uma tecnologia nova que surgiu e sobrepassou essa tecnologia específica. Com sorte, a própria empresa que faz isso, não foi o caso da Kodak, né? Mas é basicamente a hora que você realmente resolve parar de fazer aquele produto, parar de dar manutenção, parar de ofertar aquele produto. Uhum. Então pode ser ou proposital da própria empresa ou não, né? Ou ser por causa de um fator externo do mercado. Exato. Entendi. E quais seriam as maiores dificuldades para eu encontrar o meu Product Market Fit? As maiores dificuldades. Eu acho que as maiores dificuldades elas estão nesse ponto de que é um negócio muito qualitativo. E navegar em dado qualitativo não é um negócio tão trivial. Do ponto de vista de, bom, quando você está numa empresa nova, é tudo novo para a maioria das pessoas, exceto quando você tem, eventualmente, founders que já fizeram outras empresas, então, de repente, no segundo, no terceiro ciclo, que tenha mais experiência para fazer isso. Mas, normalmente, é tudo novo para todo mundo. Então, as pessoas têm pouca experiência nesse processo. E quando você está numa empresa maior, que nem foi o meu caso, sei lá, dentro do Nubank, são poucas pessoas que de fato têm experiência com esse processo de Product Market Fit, assim, não é um negócio que toda hora acontece de você lançar realmente um produto novo no mercado. Então, normalmente você pega pessoas que nunca fizeram aquilo na vida para fazer isso pela primeira vez. E essa troca de mindset, ela é bem significativa, porque quando você tem um produto maduro, você tem muito dado à disposição. Então, você pode tomar decisões em cima de dados. Você vai dado quantitativo. Quando você vai para um produto pré-product market fit, que eventualmente você não tem nem cliente, ou tem pouquíssimos clientes, você tem pouquíssimo dado e tudo vai na linha qualitativa. Você tem muito ruído ali. Você não sabe nem quem de fato é teu cliente, o cliente que você vai querer ficar com ele, o cliente que vai fazer o teu produto crescer, porque quando você lança o teu produto no mercado, vai aparecer um monte de gente curiosa, esses early adopters que a gente estava falando, eles vão lá querer usar porque é novo, porque é diferente. E daí se você fica escutando o feedback de todo mundo, você vai criar um Frankenstein, provavelmente. Porque tem pessoas ali no meio que não vai ser as pessoas que de fato vão fazer o teu produto crescer. Elas só estão lá de curiosas, elas vão te dar um feedback, eu achava que esse botão deveria ser verde. O outro vai dizer, acho que esse botão deveria ser azul. Não, acho que não deveria ter um botão. Não, acho que deveria ser um slider em vez de botão. E sei lá o que, vai ter um monte de feedback. E daí, quem que você escuta, sabe? Quem que realmente tá me dando feedbacks que eu deveria escutar e quem é que tá trazendo só ruído aqui, tá trazendo um monte de comentário que não necessariamente eu deveria estar prestando atenção nesses comentários. Então, essa eu acho que é a parte mais delicada, é um processo bem complexo. E se, de novo, né, volto lá no ponto que eu trouxe no início, se você não trava mercado e produto, você fica maluco. Então você precisa deixar alguma coisa um pouco mais travada para você concentrar em, não, eu sei qual é o mercado que eu quero atender, eu preciso encontrar um produto para esse mercado. Ou, não, eu tenho um produto na mão, eu acredito nesse produto, eu preciso encontrar um mercado que veja valor nisso aqui também. Se você fica com as duas coisas mudando o tempo todo, tipo, é muita variável simultânea. Então, eu acho que é por causa desse cenário todo que deixa o negócio bem complexo. E fora as questões de, putz, se eu pego, sei lá, um desenvolvedor, um PM, um designer, seja lá o que for, que está acostumado a fazer um produto maduro, que tem um monte de gente, um monte de estrutura, e de repente você bota numa situação onde você tem pouquíssimo recurso à disposição normalmente, isso também é bem mais complicado de lidar e nem todo mundo consegue fazer esse shift. E como é que eu posso diminuir essa dificuldade? No caso de saber, por exemplo, quem é que está me dando feedback que eu devolvi, quem é a pessoa que está me dando feedback só porque era curioso lá e acha qualquer coisa. Como é que eu posso diminuir esse tipo de dificuldade nesse processo? Bom, acho que é estudar sobre o tema, né? Então, realmente em busca de conteúdos nessa linha. Falei do Crossing the Chasm aqui, eu acho que tem vários conteúdos super interessantes sobre Product Market Fit, acho que é só procurar na internet, aí tem muita coisa legal. Recentemente, o CEO do Superhuman, que é um app de e-mail, etc., ele fez um artigo super legal sobre Product Market Fit dentro da First Round Review, que é um blog de um venture cap americano, sobre como criar uma máquina de Product Market Fit, por exemplo. Acho que você tem excelentes referências, tem negócio de Chanelis que eu falei. Então, assim, tem uma série de referências que você pode usar para te ajudar nesse processo. Mas Product Management é uma mistura de arte e ciência, assim. Não é só o dado, enfim, como quase tudo na vida, né? Ele não é só o framework que você tem que seguir, não é só o dado, etc. E eu acho que esse momento é um momento de muita arte também, assim, é um momento de muita sensibilidade para essas coisas.
Mas uma coisa que a gente não falou tanto aqui, que é super importante e que te ajuda um pouco também a separar o que, que é ruído do que não é, no final do dia você está fazendo esse produto muito provavelmente para ganhar dinheiro, né? Exceto se for uma ONG, qualquer coisa nessa linha. Se isso é verdade, e na maioria dos casos é verdade, você tem que entender também, por exemplo, beleza, eu encontrei uma pessoa aqui que ela tá vendo muito valor nesse produto. E ela tá me dando um monte de feedback, by the way. Só que se eu for pegar o perfil, sei lá, dessa pessoa, dessa empresa, e eu expandir para tentar identificar o meu TAM, é muito pequenininho. Putz, eu encontrei um perfil, sei lá, de empresa. A empresa que está vendo super valor no meu produto é uma empresa de até 3 funcionários, na região, sei lá, de São Paulo, e que trabalha com, sei lá, impressão gráfica. Essa é a galera que vê muito, muito valor no meu produto. Pô, dificilmente você vai criar um unicórnio com esse público específico de empresas na região de São Paulo, de 1 a 3 funcionários que trabalham com impressão gráfica. Então, o fato de você conseguir chocar os feedbacks que você está recebendo, os perfis, por isso que eu falei lá atrás de entender o perfil dessa pessoa, o perfil dessa empresa, com qual é o tamanho potencial desse mercado, né? Qual é o TAM desse mercado, isso te ajuda um pouco a separar também o joio do trigo nessa história. Porque você precisa, obviamente, também durante esse processo, encontrar um mercado que seja rentável, que seja profitable. E para isso ele precisa ter um tamanho minimamente razoável. E daí, nesse processo, você vai começando a entender que talvez alguns dos feedbacks que você esteja recebendo são de pessoas ou de empresas muito nichadas e que não fazem sentido nesse processo. Então, isso alivia um pouco essa barra aí durante essa fase. Né? É identificar o tamanho dessa pessoa dentro do público-alvo que eu tenho maior, né? Identificar o tamanho do mercado, né? Porque, de novo, se eu tenho... Eu vou dar um caso fácil aqui. Eu tenho 2 pessoas que estão dando feedback pro meu produto. Uma pessoa é de um mercado gigante, outra é de um mercado pequenininho. Não é muito difícil eu escolher atender essa pessoa que tem um mercado gigante, que faz parte de um mercado gigante, que representa o mercado gigante. Porque a pessoa que representa o mercado pequenininho, eu não vou muito longe se eu conseguir atender ela muito bem. Então, a partir do momento que você começa a entender como é que essas pessoas enxergam o valor do teu produto, qual que é, enfim, a forma como elas avaliam isso, como é que elas escolhem o teu produto, qual que é o value proposition que você tem do teu lado que está se encaixando e está ressonando nela, você consegue e essa pessoa ela tem um mercado grande, você consegue ver formas de expandir para várias outras pessoas que têm esse perfil também, ou várias outras empresas que têm esse perfil também. Agora, se ela tem um mercado pequenininho, isso não vai ser muito interessante lá na frente. Então, essa é uma das formas de filtrar aqui. Mas, normalmente, isso tem a ver também com o que eu enfim, a gente vai avançar um pouco aqui, mas o que eu tenho de critério de sucesso também para esse produto, assim, o que eu quero construir com ele. Putz, para as pessoas terem sucesso com o meu produto, e daí vai depender um pouco de modelo de negócio, eu preciso que elas usem de tal e tal forma. E, eventualmente, tem pessoas que elas só estão vendo valor numa parte do teu produto, por exemplo. Isso pode te dar insights de você, eventualmente, só focar o teu produto naquela parte específica, ou pode te dizer que, beleza, essa pessoa está vendo valor nessa parte do produto, mas eu preciso encontrar uma pessoa que consiga ver valor no produto como um todo, por exemplo, por aí vai. Isso acontecia muito lá no Nubank, por exemplo. Então isso também te ajuda a ir filtrando essas pessoas no final do dia. Mas e se o meu mercado é esse mercado pequenininho, aí sim eu devolvi esse tipo de cliente, né? Essa foi mais o meu questionamento. Depende. Depende se você está satisfeita com esse mercado pequenininho. Se eu fiz um produto e tudo bem, eu atender um mercado pequeno, obviamente que daí você precisa escutar esse cliente. Daí eu acho que depende da empresa e do produto que você está montando. Né? Com empresas, e daí isso vem, obviamente, muito do meu background aqui de trabalhar em startups que tipo, querem crescer absurdamente. Com essa pegada de eu quero crescer absurdamente, eu quero potencialmente ser um unicórnio, pelo menos, nessa pegada eu preciso de um mercado grande, né? Então esse mercado pequenininho ele não me interessa, ao menos entre outros vários mercados adjacentes ali que consigam formar um mercado grande por trás disso. Mas na maioria dos casos, a rentabilidade, assim, o tamanho, o volume de dinheiro que gira nesse mercado, ele é crucial para eu identificar se eu vou ou não vou atacar essa oportunidade, se eu vou ou não vou desenvolver o Product Market Fit com esse mercado específico. Então, para eu diminuir esses gaps de saber quem que eu ouço, quem que está me dando feedback que realmente importa, depende se eu quero esse cliente, do tamanho que eu quero chegar depois, dependendo do tamanho do mercado desse cliente, né? Tentando fazer um resumo de tudo que a Depende gente do falou volume de agora. dinheiro. É basicamente isso. Vai depender
o quanto a proposta de valor que esse cliente reconhece no teu produto é a proposta de valor que tu realmente quer levar adiante e qual que é o tamanho desse mercado, né? Porque não adianta o cliente ver valor, mas o mercado ser muito pequeno, nesse conceito que eu estou falando. De repente, eu quero criar um negocinho pequenininho aqui, isso está tudo bem para mim, beleza. Mas se você quer ter um negócio grande, você precisa de um mercado grande. Show, legal. E tem algum outro case que você possa contar que, no teu caso, de você tentando encontrar, ou para você, ou para... Você já trabalhou diretamente com Product Market Fit? Já sim. Uhum. Como é que foi esse trabalho, então, na prática para você? As dificuldades que você teve, os aprendizados que você teve? Uhum. Eu acho que os aprendizados e dificuldades não vão muito em cima do que a gente está conversando aqui, né? Mas eu acho que a mais recentemente foi quando a gente lançou a conta PJ lá dentro do Nubank. Então, ali tinha muito esse trabalho, como eu falei, a gente tinha um desafio de... A gente já tinha uma conta PF, né? A gente já tinha todos os produtos para pessoas, e daí a ideia é como é que a gente levava isso para empresas. E obviamente que tinha várias lapidações no produto em si que precisavam evoluir, mas o grande desafio era encontrar qual era o perfil de empresa que ia se beneficiar daquele produto que a gente estava criando, né, dentro daquele formato que a gente estava criando. De novo, né, esse ponto de será que esse perfil de empresa ele atende essa necessidade financeira que a gente tem aqui, esse objetivo de grana que a gente tem aqui? Então, mensurar essas coisas, essa parte mais do market que necessariamente do product, era o maior desafio nesse desafio de Product Market Fit do Nubank, assim. Então, acho que esse foi o caso mais recente, mas trabalhei com isso na RD, eu empreendi também, então teve alguns processos aí que eu trabalhei quando eu estava empreendendo, então já rodei alguns processos de PMF, principalmente na época eu estava empreendendo com vários deles sem sucesso, então acho que aprendi muito errando lá atrás, e eu acho que várias coisas bem legais aí que surgiram dentro do Nubank, por exemplo, mais recentemente. Uhum. E vamos supor que quem está nos ouvindo agora quer encontrar o seu Product Market Fit e ainda sente que não conseguiu encontrar. Que são os erros mais comuns que a gente pode evitar, né? Para a gente já saber de agora e não cometer esses erros. Eu acho que de longe o erro mais comum é não prestar atenção no Product Market Fit, né? Acho que se a pessoa está preocupada com isso, já é meio caminho andado, assim. Então, né, no próprio livro lá do Crossing the Chasm, o autor fala muito disso, né? De que na linha de que se você não atravessou ainda o chasm, né? Se você não encontrou ainda o PMF, não tem nada mais importante na tua empresa do que fazer isso. Você não vai chegar do outro lado, não adianta você pensar em lapidar processo, não adianta você pensar em escalar time, não adianta em nada enquanto você não resolver este problema específico. Então, eu acho que realmente o maior erro é não focar neste problema tanto quanto deveria. Eu acho que se você está focando, se você realmente está tentando resolver este problema, acho que já é, de novo, meio caminho andado. E daí, eu acho que depois disso, né, talvez o principal ponto seja tentar deixar o processo matemático demais, assim, enquanto que essencialmente ele é um processo muito qualitativo. Então ele é muito baseado em pesquisa qualitativa, ele é muito baseado em estar falando com o cliente, e daí se você, de novo, não está indo para a rua, não está falando com o cliente, não está escutando o que as pessoas estão falando, etc., você está perdendo uma oportunidade gigante, assim. Então, para mim, de novo, o maior erro disparado é não se preocupar tanto quanto deveria, e o segundo é esquecer que esse é um processo principalmente qualitativo, né? Aí depois tem entre N outras coisas que a gente falou aqui, de identificar esses ruídos, de saber que é diferente. Então, quando a pessoa vem de um produto mais maduro para um produto mais estágio inicial, você tem que adaptar a forma como você trabalha, as expectativas que você tem. Eu acho que entra coisas nessa linha. Legal. E agora, por outro lado, se fosse para dar uma dica para alguém que está em busca do Product Market PMF, a dica para essa pessoa conseguir encontrar. Lê o Crossing the Chasm. Eu acho que ler esse case do Superhuman que eu mencionei e estudar um pouquinho sobre essa metodologia aí do Chanelis de medir PMF. Eu acho que seriam as três principais dicas que eu dou. Para quem consegue entender bem inglês também, escutar e tudo mais, eu recomendo bastante um episódio. Tem um podcast chamado Master of Scales, que é com o Reid Hoffman, que é founder do LinkedIn, que é excelente. E eu acho que um dos primeiros episódios, eu não lembro qual, mas é bem dos primeirinhos lá, acho que terceiro, quarto, quinto episódio, ele gravou um episódio com... Me fugiu o nome dele agora, acho que é Brian alguma coisa. Brian Chelsky, eu acho, que é um dos founders do Airbnb. E é muito legal aquele episódio dele, principalmente nesse contexto de Product Market Fit. Legal. Então agora a gente está caminhando para o final.
Queria saber se alguém quiser entrar em contato com você, acompanhar seus conteúdos, ouvir o teu podcast, para onde essas pessoas podem te achar. Bom, o melhor lugar para entrar em contato comigo é LinkedIn, então quem quiser pode ficar super à vontade de mandar mensagem por lá e tudo mais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais os conteúdos que eu faço e tudo mais, tem o Product Backstage, que é o meu podcast, essencialmente sobre gestão de produtos. Então tem um episódio por mês, mas enfim, fica super à vontade, tá no Spotify, Apple Podcasts, enfim, os principais players aí, e em productbackstage.com.br. Tem o Product Crafters, né, que como tu falou lá no início, mas tem alguns, é uma plataforma de cursos, então é basicamente uma plataforma de cursos aí em mim e do Sérgio Schuller, que é meu sócio ali. Então basicamente a gente tem cursos na linha de Product Management, inclusive vai sair um curso de Product Market Fit muito em breve. E do meu blog, né, spengler.io, eu escrevo bastante lá sobre, principalmente liderança em Product Management, então quem se interessar, lá também tem referências para vídeos no YouTube de palestras e coisas nessa linha. Então, fica à vontade aí também para explorar isso. Legal. Alexandre, muito, muito, muito obrigada. Foi incrível essa conversa, entender um pouco mais de Product Market Fit. E espero que para todos que estejam ouvindo também tenha sido incrível. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos manter contato e qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Show, valeu. Esse foi mais um episódio do CX Generation. Se você gostou, segue lá nas redes sociais para ser avisado de quando sair um novo episódio. É só procurar por Karen Kligerman CX Generation, que você me acha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E lá você pode ver a versão em vídeo completa desse episódio. Ou você pode entrar no link, que está aqui na descrição, para me achar também nessas redes. E aproveita que nesse link também tem o meu WhatsApp. E já me conta o que você achou desse episódio e até se tiver alguma sugestão de tema ou de pessoa para o próximo. Tô esperando seu contato. E não esquece de seguir no Spotify ou na plataforma que você esteja ouvindo para mostrar para os algoritmos que você está gostando. Até a próxima. Tchau, tchau!